Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar esse vídeo lendo um tweet de Antônio Tabet. Ele que é do Porta dos Fundos, do canal My News e muito mais. Ele postou o seguinte no seu Twitter: falem o que quiserem do Mamãe Falei, mas ele conseguiu uma proeza que nem o mais otimista simpatizante da terceira via acreditava ser possível a esta altura. Uniu o país. Petistas, bolsonaristas, ciristas, moristas, juristas, feministas, humoristas, todos numa só voz. Por que o Tabet publicou isso aqui? Vocês vão entender, eu vou explicar e como que o que aconteceu com Mamãe Falei pode afetar a candidatura de Sérgio Moro. Mas antes de falar sobre essa grande polêmica, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like só se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike. Se puder comentar e compartilhar também é muito importante. E eu quero agradecer especialmente porque ontem, no dia 4 de março, nós atingimos a tão esperada marca de 60 mil inscritos aqui no canal, que começou o trabalho no dia 1º de maio de 2021. Então eu estou muito agradecido, muito obrigado mesmo a todos aqueles que já estão aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, Lauro Jardim no Globo deu uma resumida no que aconteceu. Eu não vou colocar nem o vídeo da fala do Mamãe Falei aqui, enfim, eu vou ler só alguns trechos, porque nesse momento muita gente já sabe o que aconteceu, então é importante a gente tentar ir além. Mas resumidamente o Lauro colocou o seguinte: Arthur Duval, o Mamãe Falei, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos, que desembarcou na Ucrânia dias atrás para acompanhar de perto o conflito, tem usado seu tempo também para um assunto absolutamente apartado da guerra ou da destruição do país pela Rússia. Em uma série de áudios que enviou hoje para um grupo de amigos no WhatsApp, Arthur Duval gasta vários minutos descrevendo suas impressões sobre as mulheres ucranianas, a quem define como fáceis porque são pobres. Abre aspas para ele. Detalhe, hein, mano, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque são pobres. Na sequência, o parlamentar relata ter contado as mulheres bonitas que viu na alfândega e diz que assim que a guerra acabar, vai voltar ao país. Mano, eu tô mal, disse ele. Eu ouvi o áudio. Quando ele disse isso aqui, eu juro pra vocês que eu pensei que ele fosse falar algo sério, né? Por conta do sofrimento do povo ucraniano, vendo a cena dos refugiados saindo do país. Imagina a situação, sem lugar pra ir, sem saber o que vão encontrar pela frente. Enfim, é uma tristeza gigantesca, mas não. Em seguida, o Mamãe Falei começou a falar coisas, enfim, que eu prefiro, inclusive, nem reproduzir. Eu vou deixar o link pra quem quiser assistir o vídeo. E vai destacar aqui o Lauro Jardim, que Arthur Duval também repetiu em outra gravação as dicas que diz ter recebido de Renan Santos, o coordenador do MBL, sobre como pegar mulheres nas viagens internacionais. Disse ele então: você nunca pode ir para cidades litorâneas, você vai para cidades normais, porque aí você pega as minas no mercado, na padaria. A recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui é aí 3 pontinhos. E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Realmente é outro mundo, disse ele. Bom, falar o que sobre isso? Eu preferi pegar o que a Heloísa Helena disse e o que o deputado federal André Figueiredo também compartilhou nas suas redes sociais. A Heloísa Helena disse o seguinte: tenha vergonha, seu homenzinho pusilânime e repugnante. Aqui no Brasil, na Ucrânia ou em qualquer lugar, é inaceitável e vergonhoso. E o André Figueiredo, que é deputado federal pelo PDT lá do estado do Ceará, publicou o seguinte: lamentável, um deputado estadual viajou a uma região conflagrada pela guerra, onde as pessoas estão desesperadas, abandonando suas casas para fazer troça das mulheres do país e ainda tirando proveito da situação financeira que seu cargo público lhe proporciona. Como parlamentar, só posso dizer que isso, no mínimo, é quebra de decoro e mereceria cassação. Vamos acompanhar ainda o desdobramento da notícia, porque, vejam isso, se chegar à imprensa internacional, exigirá desculpas oficiais da diplomacia brasileira. E vale lembrar que, além dele ser deputado estadual, como André destacou, o Lauro colocou muito bem, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos e com o apoio entusiasmado de Sérgio Moro.
E sobre cassação do mandato, já existe um movimento, vou deixar o link para vocês aqui, movimento que está unindo a direita e a esquerda na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para cassar realmente o mandato do Mamãe Falei por quebra de decoro. Se isso acontecer, ele ficará inelegível por 8 anos. Então vamos aguardar e ver. E aqui eu não estou nem dizendo o que é que eu acho do ponto de vista jurídico, mas politicamente falando, o Mamãe Falei, de certa forma, está acabado. Inclusive, ele deve ser expulso do partido. Já há um movimento nesse sentido, várias lideranças defendendo a sua expulsão. E o Mamãe Falei, que estava se deslocando da Ucrânia para o Brasil, chegou, foi abordado lá no aeroporto por jornalistas, e aí ele foi explicar o que aconteceu. E olha, na minha opinião, além dele não ter explicado, ele conseguiu piorar a sua situação em alguns aspectos. Abre aspas para ele, já que no Brasil. Foi errado o que eu falei. Não é isso que eu penso. O que eu falei foi um erro em um momento de empolgação. Puxa vida, empolgação depois de presenciar cenas de guerra. É cada coisa, hein? Mas vamos continuar com ele aqui. A impressão que está passando aqui é que eu cheguei lá, tinha um monte de gente e eu falei: quem quer vir comigo aqui que eu vou comprar alguma coisa? Pelo amor de Deus, não é isso, nem poderia, disse ele. Não, Arthur, a impressão que passou não foi essa, foi muito pior. Inclusive nos áudios eu falo, continuou, ainda que de um modo jocoso, que não tive tempo para fazer absolutamente nada. Eu não tive tempo para tomar banho. Estou há 3 dias sem tomar banho. Estou cheirando mal. Bom, que a dúvida é, se tivesse tido tempo, teria aproveitado as mulheres que são fáceis porque são pobres? É uma dúvida que eu tenho, não estou aqui afirmando. Mas continua dizendo, se as pessoas quiserem me julgar pelo que eu falei, acho que elas têm esse direito. Fiquem à vontade. Peço só que elas entendam o contexto. Bom, a gente entendeu o contexto, e o contexto só piora a sua situação. Mas vamos continuar com ele. Uma coisa é o Arthur, que foi lá fazer a missão que fez e saiu. Outra é o Arthur, que já tinha saído e mandou um áudio em um grupo privado para os amigos, de forma errada e descabida. Arthur, não importa se você já tinha saído, se estava na Ucrânia, se estava no quintal da sua casa, o que você falou é um absurdo. Não justifica como, não, eu estava lá, já tinha saído. E essa questão de privado, então, quer dizer assim, em público é conservador. No privado, não? Olha, hein? E o Sérgio Moro, como é que fica a sua situação? Bom, o MBL, né, nas últimas semanas, está acabando de destruir o Sérgio Moro. Que também se destrói sozinho, cá entre nós. É o Sérgio Moro, quanto mais fala, pior fica a sua situação. Porque ele revela o seu total despreparo para ser presidente do país. Já pensamos nisso? O cara que, enfim, nunca foi nada na vida, nem vereador, nada. Quer chegar a ser presidente. Enfim, não quero nem avaliar aqui o passado como juiz ou ministro. Mas quando a gente observa o Sérgio Moro falando dos problemas e das soluções para o país, olha, sinceramente não dá. Além de ter um telhado de vidro por conta do seu passado que está também prejudicando a sua pré-candidatura. William, mas o apoio do Mamãe Falei para o Moro não se recusa. Mas a relação Moro, Mamãe Falei, MBL vai muito além de um simples apoio. Vamos pegar aqui, por exemplo, dia 3 de fevereiro de 2022, mês passado. O Moro disse o seguinte: o apoio do MBL vale mais que qualquer partido. Ele disse isso comemorando também a filiação do Mamãe Falei, do Kim e outros membros do movimento ao seu partido, o Podemos. Então, não é um simples apoio, eles são aliados. Moro apoia Mamãe Falei, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Agora, imaginem isso. Vamos supor, Moro eleito presidente do Brasil, Mamãe Falei eleito governador de São Paulo, o principal estado desse país. Olha, esse povo tá de brincadeira, estão brincando com fogo. MBL apoia o Moro, inclusive com orientações na campanha, levantando hashtags e muito mais. Já trouxe para vocês aqui algumas questões. E o Moro apoia eles, é recíproco. Sérgio Moro dará aulas em curso de formação de militantes do MBL. Ex-juiz Sérgio Moro dá mais um passo na aproximação com o MBL em sua campanha ao Planalto. E vai destacar que o Metrópolis, MBL e Moro ainda não definiram por qual disciplina o ex-juiz ficará responsável. A expectativa é que Moro fale de política e explore a aversão do MBL a Lula e Bolsonaro, o que o movimento chama de bolsopetismo. Meus amigos, imaginem uma aula de política dada por Sérgio Moro. E detalhe,
Quem quiser assistir tem de pagar o curso. É o tipo de coisa, na minha opinião, que nem de graça vale a pena e que de graça seria caro. A gente tem que gastar o tempo assistindo uma aula de política dada por Sérgio Moro. Vamos pegar aqui mais uma ligação. O Moro estava sendo cobrado para revelar quanto ele ganhou quando foi trabalhar para a empresa nos Estados Unidos, a Álvares e Marçal, que tem como clientes a Odebrecht, que Moro, como juiz, julgou. A Odebrecht e várias outras, né? Então você tem aí milhões de empresas no mundo, para o Sérgio Moro pediu emprego, ele foi trabalhar justamente para aquela que ganha boa parte da sua renda, grande parte, na verdade, dessas empresas que ele julgou na Lava Jato. Até aí fala, não, ainda tudo bem, me deve ter ganhado lá um troquinho, quase 4 milhões de reais. E para quem que o Sérgio Moro foi prestar os esclarecimentos, enfim, foi para jornalistas, para ele ser questionado? Não, Sérgio Moro fez uma live com Kim Kataguiri, que é seu aliado, insisto, inclusive, de partido. E na semana seguinte, enfim, alguns dias depois, Kim Kataguiri se envolveu naquela polêmica gigantesca por conta da fala do Monark e dele próprio lá no Flow Podcast, que eu já gravei a respeito e não vou explorar mais esse assunto. E o Moro ontem rompeu com Mamãe Falei, depois deste episódio. Ele publicou uma nota em suas redes sociais, enfim, era o mínimo que ele tinha que fazer mesmo. Agora, eu só não sei se o Moro vai voltar atrás nesse rompimento. William, mas por que você está falando isso? Porque o Onyx confessou, ter praticado Caixa 2, um crime. Pediu desculpas. O Moro perdoou. Ficou por isso mesmo, enquanto muitos outros foram para cadeia. Mas com o seu colega Onyx Lorenzoni, a situação foi bem mais amena. E a dúvida é, será que o ex-juiz vai romper com o MBL? Se sim, vai sobrar quem com ele? Porque não existe militância organizada em torno de sua candidatura, além do próprio MBL. Eu já havia dito isso aqui várias vezes. William, mas ele tem eleitor? Tem sim. E tem militância? Tem. Mas não é organizada como MBL, que está aí já há muito tempo, enfim, consegue combinar hashtags para serem levantadas, entrar tentando criar uma narrativa, combater outra. Então, se o Moro perdeu o apoio do MBL, aí realmente a situação dele vai ficar ainda mais difícil do que já é. E mesmo ele tendo feito essa nota nas suas redes sociais, a mancha por conta disso aqui já colou também em Sérgio Moro. Porque o povo não quer nem saber de nota. Já estão divulgando imagens dos dois juntos, falas elogiosas do Moro para o Mamãe Falei, do Mamãe Falei em relação ao Moro. Então isso está sendo explorado pelos seus adversários e, enfim, faz parte da guerra política. Agora, o Sérgio Moro, de fato, não pode ser condenado por aquilo que aliados fazem. É óbvio que não. Então, o Moro não tem responsabilidade pela fala de Mamãe Falei. A gente tem que destacar isso aqui. Agora, vamos lembrar que o Mamãe Falei há pouco tempo criou uma polêmica gigantesca, sabe com quem? Com o padre Júlio Lancelotti. Sim, em 2020, o Mamãe Falei estava lá como pré-candidato, já candidato à prefeitura de São Paulo. Ele disse o seguinte: até quando esse cafetão da miséria vai achar que é dono da verdade, enquanto milhares de brasileiros sofrem com a Cracolândia? Anotem, vou desmascará-lo. O Arthur Duval foi procurado, porque essa fala é tão absurda que o pessoal até duvidou. Falou, não é possível que ele chamou mesmo o Júlio de cafetão da miséria. E ele confirmou e disse mais. Ele, o padre Júlio, é nocivo. E minha proposta é totalmente diferente em relação a dele. Ele considera o padre Júlio nocivo. Só pra gente ver o delírio do Mamãe Falei. Agora, tudo isso é o seguinte: o Sérgio Moro já vem enfrentando alguns problemas dentro do seu partido. E isso aqui pode ser um pretexto a mais para que estes descontentes, é claro que não são todos, reforcem aquele movimento para que ele desista da pré-candidatura, que é uma dúvida que eu tenho, para mim, eu não consigo enxergar Sérgio Moro candidato, E eu nunca vi uma pré-candidatura, com essa distância das eleições, ter tanta notícia negativa vinculada a ela. O Moro mal sai de uma polêmica, cai noutra. Seja provocada por ele, pelo seu despreparo, como eu já disse, ou por conta das suas relações aí com Bolsonaro, com Álvares e Marçal e outras mais, que tem coisa para vir a público ainda. Enfim, muitos prometem que a partir de abril a carga vai aumentar, enfim, de denúncias em relação ao seu nome, ou seja por conta de polêmicas de aliados, como foi a do Kim recentemente e agora essa do Mamãe Falei. Então, nesse ritmo, e o Moro está em queda nas pesquisas, daqui a pouco ele pode estar junto com o Dória.
ali e outros liberais que ficam entre 1 e 2% nas pesquisas. De todo jeito, vamos aguardar, ver quais serão os desdobramentos disso. Eu acho que isso aqui ainda vai render muito e qualquer grande novidade em relação a esse assunto eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.